Deus, nós te damos graça mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor Jesus nesta manhã venha usar o teu servo, ó Pai, que estará dando ensino, Pai. Deus, abre as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos cada vez mais aprender de ti, Senhor. Toma esta escola bíblica dominical nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? Vamos aqui estudar a nossa lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Envolvendo e se desenvolvendo, conhecendo e prescrevendo. Amém? E prescrevendo e também ascendendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade em nós, irmãos, porque a palavra de Deus fala, né? Filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E tudo isso, irmãos, Deus nos dá como sinais entendidos, né? Como entendimento, para que nós conseguimos ser bom cristão até o fim, guardando, se reservando diante das epístolas paulinas, a palavra de Jesus aos nossos corações. Amém? Vamos lá para a introdução. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vinda. Primeiro, antes de ser batizado do Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. O interessante, né, irmãos, que o apóstolo Pedro, antes do avivamento, do Pentecoste, andava com Jesus, conhecia ele, mas porém faltava alguma coisa. Assim na vida dos apóstolos também. Mas necessariamente nós entendemos que depois que o apóstolo Pedro, ele tem uma vida espiritual voltada, né, ao derramamento dos pés do Senhor, recebe o Espírito Santo, ele tem uma vida transformada. Agora, nessa vida transformada, ele é lavado pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo, ela traz uma transformação, irmãos, tão voltada na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Veja só, Pedro, antes do Espírito Santo, desse derramamento, era apenas um Pedro, né? Experiências que tinha todos os dias, mas faltava de alguma coisa. Ali ele tinha um envolvimento. Agora, quando ele recebe, né? Ele recebe essa aparição, ele recebe unção, ousadia, graça e poder. Amém? Essa unção, ousadia, graça e poder, na sua primeira pregação que ele prega, há mais de 3.000 almas se convertem. Ali você vê agora um divisor de água na vida do apóstolo Pedro, porque ele não está mais peregrinando, mas agora ele está andando com o Espírito Santo. Ele está voltado, ele está impulsionado a pregar, ele está impulsionado a falar, irmãos, a colocar para fora aquilo que está guardado dentro dele.
E aquilo que ele está guardado dentro dele agora, no seu coração recebe uma chama do avivamento. E essa chama do avivamento, irmãos, leva Pedro ao mais alto escalão da história. Escritor, compõe, fala, desenvolve. E ele se torna ali, irmãos, um ensinador. A Bíblia fala que a sombra desse homem, onde passava, curava. A sombra dele, onde passava, sinais aconteciam. Então ele estava voltado. Amém? Amados, vamos ver aqui no primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Amém? Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam as respostas, né? Foram diversas. Entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir destas respostas, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca da identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Vamos ver lá Mateus 16:17, por favor. No Evangelho de Mateus 16 e 17. Vamos ver aqui Mateus 16 primeiro, que fala: E chegando seus fariseus e os saduceus, para os tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum, o que? Sinal. Não é isso? Mostre-nos algum sinal. Ali nós começamos, irmãos, a entender que este sinal aqui, vamos entender que acautelai-vos, né? Acautelai-vos, tenham cuidado. Aqui Jesus começa a entender com eles que o fermento, ele trata-se um símbolo do mal, da corrupção do homem, né? Dos falsos ensinamentos, dos fariseus, dos saduceus. Cristo trata essa situação como chama de fermento, que a doutrina que deles, até mesmo a uma pequenina quantidade de interrogação e pergunta com dúvida: a quem é o Filho do Homem? Traz um questionamento. É o que está vivendo hoje uma divisão da fé da igreja, né? As pessoas que questionam hoje a
a vida espiritual, a vida do Espírito Santo, uma vida de santidade, uma vida doutrinada, uma vida requintada, uma vida compromissada, e não olha para trás, mas ela está centrada no centro do alvo, naquilo que foi chamado, que o convocou, que o assinou, que o ortogou, colocou dentro do teu coração a semente, o Evangelho, a graça e a paz. Mas surge muitos questionamentos, tanto hoje como fariseísta, saduceusista, pessoas que são optantes da fé, aqueles que são até domesticados, que simpatizantes do cristianismo, simpatizante da fé, simpatizante de Jesus, simpatizante da Bíblia, mas há sempre um questionamento nas coisas espirituais. Nas coisas espirituais. E isso pode se tornar um perigo, como tem sido um perigo para muita gente hoje. Para muita gente hoje. Essas questões, elas geram dúvidas. As questões que tiram a pessoa da oração, tira a pessoa da comunhão, tira a pessoa do santo matrimônio espiritual, voto, verdades embasadas nas Escrituras, e as pessoas não crescem, não desenvolvem, não escrevem história, não recebem, não vivem, não têm vida, estão sempre perturbadas com as questões e razões. E isso pode se tornar, irmãos, perigos rondando a chama da fé. Vamos ver aqui Mateus 17. Mateus 17. Olha, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ó, Jesus, após 6 dias, pega ali Pedro, Tiago, João e traz para um particular, traz para algo. Quem sabe, querido, o Espírito Santo está te tomando, te tocando para que tenha um particular com você. Quem sabe o Senhor está convidando você para uma particularidade, uma intimidade. Jesus convida eles para que tenha intimidade a mais, me conheça melhor. Querido, muitas das vezes a igreja consiste em estar caminhando com Ele, mas não tem intimidade com Ele nenhuma, não tem particularidade, não tem suavidade, não tem responsabilidade, não tem chama, vive uma vida, um fracasso espiritual, levando lapada do diabo, levando cacetada do inimigo, levando na cara do demônio todos os dias, até que o momento você age espiritualmente. E quando você age, você toma o quê? A chama que arde em você. Jesus o convida. Estou convidando você. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aleluia! Aleluia! Quem sabe o Senhor está falando, sai dos fariseus, sai do saduceu, sai daquilo que não me pertence, sai daquilo, sai do seu rol de confusão, sai do rol de amizade errada, sai de rol de pessoas erradas, que não te acrescenta nada, mas está te levando para o buraco, te levando para o inferno, juntamente com Ele. E Deus está convidando, o Senhor convida você agora, para que você tenha o quê? Uma particularidade. Vem para mim, envolva comigo. Eu e você somos sozinhos, caminhando só.
contra coisas que nos rodeiam. O mal, a raiva, o ódio, a confusão, a guerra. Quantas guerras internas que pessoas estão vivendo hoje? Quantas guerras? Perguntas sem resposta. Irmão, não queira saber da resposta, vai para a oração. Vai ter uma vida especial para comer. Você terá paz de espírito. Luta, irmão, todos nós temos. Mas o maior problema é quando a luta se torna confusão. Se torna confusão. Gera confusão, gera guerra, gera briga, gera separação, gera ódio, gera morte, gera peste, gera miséria, nasce doença, nasce câncer, nasce traumas, nasce divisão numa família. Quem sabe está precisando, irmãos, que olha, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, eu conduzi em particular. Deixa a glória do Senhor aparecer em você. Deixa transfigurar uma coisa boa na sua vida. Olha, irmão, transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas. Aleluia! Agora é interessante, irmãos, uma coisa muito. Quando a gente vai ver lá em Mateus, a gente vai entender essa verdadeira passagem do livro 16. O Filho do Homem no seu reino, com poder e glória. Agora aqui refere-se eventos vida pentecostais, vida com o Espírito Santo, e com grande poder, e com grande glória. O Senhor mostrando, aparecia aqui para os 3 discípulos: eu vou arrebatar a igreja, eu vou vir, vou transfigurar, eu vou levar, eu vou transformar o monte, eu vou levantar, eu vou chamar para mim. Aleluia! Quando Jesus aparece, eles passam a entender: olha, eu quero ver você cheio de poder. Amém? Uma dificuldade que temos muito, irmãos, é de olhar para essas questões. Nós temos isso aqui também. Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de discernirmos, entendermos as coisas. Olha, imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus, nosso Senhor. Havia dito que ele iria para Jerusalém, repadeceria das mãos dos religiosos, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou o Senhor: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, irmãos, tem compaixão de ti, ó. Você vai para o Calvário, quem sabe está dizendo que você vai para o Calvário porque quer. Você vai passar por isso porque você quer. Ame a ti mesmo, tem compaixão de você. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando o de parte como começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia! Ah, meu querido irmão, quantos comportamentos errados nós temos no quesito espiritual, arrebatamento, vida. Levamos uma vida relaxadamente, vivemos mais na carne do que no espírito, vivemos mais nas paixões desse mundo do que na paixão espiritual, vivemos mais aceso pelas coisas do erro do que aceso pelas coisas da santidade. Por que a santidade agora, irmão, a vida do Pentecoste passa a se tornar um peso para muitas pessoas? As pessoas se encontram de uma forma miserável, sem chama de avivamento, sem chama de mudança, querem permanecer no erro servindo Deus, querem permanecer cheio do Espírito, mas também cheio da carne, querem viver de qualquer maneira. Quem sabe o Senhor está dizendo: para trás de mim, Satanás, para trás de mim coisa errada, para trás de mim pecado, para trás de mim ódio, para trás de mim, porque essas coisas agora poderiam ser pedra de tropeço no chamado espiritual. Aleluia! Olha, irmão, quanto que isso é sério. Você já parou para pensar nisso? E voltando, porém voltando, se diz a Pedro, olha só, será como é que Jesus estava aqui? Estavam com ele, chamou eles para ir juntos. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Irmãos, às vezes nós podemos permitir ser tanto escândalo nas coisas de Deus, tanto. A gente não consegue desenvolver, irmãos. Nós não conseguimos discernir as coisas que vêm do alto, do Espírito Santo. Pedro tinha chamado ou não tinha? Tinha. Agora, por que é que o Senhor fala assim, para trás de mim? Porque até aqui você está me acompanhando, mas só está me escandalizando. Aleluia! Decai, naramanaga, suai. Até aqui você está me acompanhando, mas só está me causando escândalo. Junto comigo escandalizando, no meu caminho escandalizando, vivendo comigo escandalizando, atraindo comigo me escandalizando. Porque Pedro ainda estava na carne. Na carne, irmão, a gente só faz o que não presta. É preciso agir no Espírito. Sim ou não? Na carne a gente só age com ignorância, principalmente no tocante igreja. Não faz assim que não vai dar certo. Vira aquela confusão. E não consegue ninguém entender nada, porque cada um tem um palpite, uma opinião. Vamos cantar hino tal. Não, mas esse hino tal não vai dar certo. Não, mas vamos cantar aquele. Você queria que cantasse aquele, mas quem orou para cantar aquele hino? Quem agiu no Espírito Santo? Vamos pintar a igreja? Não, mas vamos para o que cor? Não, misericórdia do céu. Não, misericórdia, tudo. Irmãos, há uma falta de entendimento espiritual. E aí gera murmuração, falação, contenda, raiva, ódio. E vamos escandalizando o quê? O reino de Deus. Vamos escandalizando o quê? A obra de Deus. Vamos escandalizando o quê? O chamado. Quantos chamados são escandalizados agora, nesse momento? Pessoas que não agem no Espírito, pessoas que não agem na oração, pessoas que não agem no jejum, não agem na sabedoria, não agem no conhecimento. Há muitas pessoas, pregadores coach,
vivendo na sua condice por aí, pregando aquilo que é a experiência humana, mas agora o Senhor convida para que saia desse caminho, mas entra para o mundo espiritual. Aleluia! Atraímos crescimentos terrestre e terreno, mas não temos crescimentos espiritual. O crescimento espiritual, ele traz sinais, ele traz milagre, ele traz cura, ele traz maravilha, ele expulsa o demônio, ele expulsa o câncer, ele cura o cego, ele cura o surdo, ele levanta o paralítico, ele cura o aidético, ele cura qualquer tipo de doença, de enfermidade, ele ressuscita o morto. Precisamos, irmãos, sair da mesmice e entrar nesse reino, porque o mundo está em chama de ódio. O mundo está em chama de desentendimento. Está faltando alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. No segundo subtópico, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Lhe diz que ele o negaria 3 vezes, Mateus 26, 31. A primeira vez negou-o diante de uma criada, 26, 69, 70. A segunda diante outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. E aí vai negando. Que disseram que ouvira com Jesus. E pela terceira vez Pedro negou o Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento o galo cantou. E Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou, pelo contrário. Quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar as boas novas aos discípulos. O nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, 7. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Querido, vamos ver aqui, estudar isso, por favor. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Olha. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Irmãos, o quanto que nós temos que ter um grande cuidado. As coisas, irmãos, ela vai tomando rumos, tomando direções. Mas aqui a gente vê que a maior necessidade que o homem, que o ser humano precisa é de arrependimento. É de arrependimento. Verso 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Amém? Irmãos,
o espírito fraco do homem, ele faz voto, ele faz promessa, mas se ele não tiver uma vida espiritual, ele não consegue cumprir. Pedro fala isso aqui, mas está faltando o que nele? Algo a mais. Então quando a gente fala, eu nunca te negarei, Senhor, eu nunca te negarei, serei fiel até o fim, estamos falando de nós, o ser humano, o homem, mas precisa de uma força maior, porque Deus conhece todas as profundezas. Verso 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Irmãos, quantas vezes a gente fala tanta coisa, mas Deus está dizendo, olha, vai para o mundo espiritual, vai para o espiritual, vai para o jejum, quebra a carne, quebra a sua vontade, vai pelo Espírito Santo, vai pelo caminho da salvação, vai pelo caminho da vida comigo. Você está falando por falar aí, mas amanhã está desviado de novo, amanhã está perdido de novo, não está despertado espiritualmente, está deixando as coisas terrenas te levar, e vai levando, vai levando, vai levando. Irmãos, quantos cristãos que negam isso todos os dias? Deus conhece a profundeza, Deus sabe até onde nós conseguimos ir. E aí, irmãos, no verso 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Meus irmãos, a vida espiritual é uma necessidade muito intensa, é muito grande, e nós temos que ter uma preocupação com isso. Nós precisamos, irmãos, de acender os cuidados, precisamos de ser mais vigilantes naquilo que a gente diz. Não podemos dizer nada se não for pelo Espírito. Não podemos fazer nada se não for pelo Espírito. Quando você faz na sua vontade, Deus não assina, nada dá certo. É tempo, irmão, de nós restaurarmos nossa vida, consertamos nosso altar, consertamos a nossa visão, nos colocamos diante de Deus em espírito, em verdade, que Ele cresça em nós, que Ele apareça em nós, que Ele desenvolva em nós. Por que vocês acham que Pedro negou Jesus? Compara você e Pedro hoje. Vier uma perseguição, uma perturbação, algo muito mais sério do que nós esperamos. Somos crentes aqui bonitinho tudo, mas quando a coisa apertar, se você não tiver ligado no espiritual, não tiver uma vida acompanhada de fortaleza espiritual, como que nós responderemos? O mundo imprensa a igreja, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão se perdendo. Nos últimos dias estão se revelando uma série de coisas. Como é que você acha que está a sua vida espiritual hoje?
Como é que você acha? Quero que você faça um levantamento espiritual. Faça um levantamento espiritual na sua vida. Cheio de razão ou cheio do Espírito Santo? Precisamos ser batizados com o Espírito Santo. É o maior selo do crente. É o maior selo das reservas que ele tem. É algo, irmãos, que nós temos que pensar. 2 Pedro, após o Pentecoste, Pedro foi batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante do fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel: no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, verso 18. Atos capítulo 2, verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Últimos dias. O que quer dizer aqui, irmãos? Eram todos como o tempo, era tido como o tempo que o Senhor agiria poderosamente. Qual é os dois momentos? Momentos da vida e os momentos da condenação. Por que ele convida agora? Ele chama para que os filhos nos últimos dias, nas últimas eras, voltem para mim enquanto há tempo, porque o Espírito diz, ele vem, mas somos tão desapercebidos. O que é que você acha, Júlio, que vai acontecer nos últimos dias? Fica ligado, vou fazer pergunta. Presta atenção. Foca na aula, foca no estudo. Aqui você aprende. O que você acha, Jéssica, que vai acontecer nos últimos dias? Nos últimos dias, irmãos, crente tem que estar cheio do Espírito Santo. A falta de amor é uma coisa, mas voltado para o amor é outra. Cheio do Espírito Santo. Nos últimos dias agora acontece fraqueza espiritual, falta de unção, falta de óleo, falta de azeite, falta de compromisso. Pessoas que dormem uma vida espiritual e não acordam, não desenvolvem, não tem compromisso com nada, não é voltado para uma salvação, para uma vida eterna. E aí vai entrando a corrupção, vai entrando o engano,
vai entrando ao erro. E daqui a pouco, irmão, um copinho de coisa errada vira um tacho de coisa ruim. É sério, gente. Pesquisa a sua vida. Pesquisa. A Bíblia fala que meus servos e minhas servas, olha, o interessante é que, segundo a profecia de Joel, era citada por Pedro o batismo do Espírito Santo. Quem é esse povo aqui, irmãos? Quem é esse povo aqui? Pessoal, vamos ver. Vocês estão lendo Bíblia. Quem é esse povo aqui? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas a carne não liberta do pecado, a carne não liberta do engano, a carne não liberta da mentira, a carne não liberta. Querido, como pode isso acontecer? Se o Espírito Santo é santo, se quando Pedro estava ali daquela forma, não foi cheio, ele só foi cheio depois que vai para Jerusalém, que ele se conscientiza, recebe o Espírito Santo e muda de vida. O problema, irmãos, é que as pessoas que dizem que recebem o Espírito Santo não mudam de vida, não mudam de história, não muda de comportamento. Olha, tem um negócio muito sério aqui para ser resolvido. Muito sério. Não quero ser ignorante, mas olha, meus servos e minhas servas, aqui diz o profeta Joel. E aí Pedro vem citando o batismo no Espírito Santo. E naqueles dias darão o derramamento do Espírito Santo. Os sinais sobrenaturais acompanharam, iluminando o povo para a vida eterna, para a salvação. Unicamente por Ele. Não tem outro Deus que encaminhe a pessoa. Servos de Deus, tanto homens como mulheres salvos, regenerados, pertencente a Deus. Aí que está a diferença. Homens e mulheres, servos e servas, mas irmãos, os últimos dias está aí, o tempo está chegando, ninguém se regenera. Parece que quanto mais você prega, pior fica. Quanto mais você ensina, pior fica. Quanto mais você, parece que está voltando a se abrir a mente da pessoa, colocar a Bíblia lá dentro e falar, guarda aí. As pessoas mudam de comportamento rapidamente, porque não tem regeneração, não são regenerados, não são vivos para Deus, são acesos para o mundo. O mundo ocupa seu tempo para todas as coisas, cuidado. O mundo toma seu tempo da igreja, toma seu tempo da oração. O mundo sufoca a sua fé, sufoca a sua vida, sufoca a sua comunhão. Você não tem tempo sequer de dar uma preciosidade, um pouquinho do seu tempo na Escritura Sagrada, no seu culto familiar, na oração, no café da manhã, na mesa, na leitura bíblica diária. Você ocupa seu tempo com tudo aquilo que pertence a essa terra, a esse mundo, mas não faz um depósito espiritual. E aí, irmão, como que as coisas vão acontecendo? Naqueles dias, sim. Tipo, hoje nós pegarmos a geração dos nossos filhos e nós passamos para os nossos filhos espiritualmente, automaticamente nós, como pai, a gente tem mais nos nossos filhos, porque a Bíblia, né?
Porque assim, irmãos, nos últimos dias, preste atenção, por favor. Nos últimos dias, os sinais dos iluminados é aqueles que pegam, recebem, que acompanham e vai indo. Unicamente, dia do Pentecoste, poder é a bênção do Senhor sobre ti. E as bênçãos do Senhor sobre ti te acompanhará e te alcançará. Tem a ver com avivamento espiritual. Bênção do Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo é uma preciosidade. Espírito Santo é uma dádiva. Espírito Santo é algo poderoso. O Espírito Santo te preserva. Jesus está às portas. Não podemos perder, irmãos, esse sentido. Jesus está às portas. Ele nos convida para com Ele. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito que lhe dariam fazer assim. Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizados. Agora aqui, irmão querido, olha só, né? O foco da pregação. O foco da pregação. A pregação que está se tendo hoje, irmãos. Entendeu? Pregação de história. Pregação teológica, geográfica. Mas não acrescenta nada a ninguém. Pregação agradável. Pregação que massageia o ego do ser humano. Pregação que traz para as pessoas aquele momento e aplausos. Show! A pregação que empaqueta o pecador, ela não tem mais. A pregação de Jesus é muito simples. Ela traz mudança de vida, porque Pedro falava através do Espírito. Pedro falava através do Espírito. E o Espírito Santo, ele trabalha em conjunto. Ele vai mudando o mais vil pecador. Ele vai mudando, ele vai colocando osso sobre o seu osso. Ele vai colocando olho sobre o seu olho. Ele vai tirando o peso da cruz, vai expulsando os demônios, vai curando, vai levantando as paralisias espiritual, vai enchendo, vai trazendo impacto. Você vai tendo paz na vida, e daqui a pouco eu estou aceitando Jesus e recebo o Espírito Santo. Aleluia! Prioridade na pregação, o Espírito Santo. Prioridade na mensagem, o Espírito Santo. Prioridade na palavra, o Espírito Santo. Prioridade, irmãos. Aí falamos mais dos doutores do que o Senhor. Falamos mais dos pesquisadores do que o dono da pesquisa. Falamos mais dos historiadores do que aquele que fez história. E vai ficando, irmãos, uns templos vazio, vago do Espírito Santo. Eu tenho preocupado com isso. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado, receberam a sua, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí agora, irmãos, eles se converteram, e perseveraram na doutrina dos, e na comunhão, e no partir do, e nas três comunhão existia. Irmão Cícero, que coisa maravilhosa, né? Olha só, irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina? Porque aquilo que eles aprendiam com o Senhor, eles traziam para com eles. E na comunhão,
É na comunhão, irmãos. É na comunhão. É no partir do pão. E nas orações, orando pelos outros, preocupando um com os outros. E aqui, irmão, tinha o Espírito Santo. Quem fazia isso? O homem natural. Você pode ter certeza, irmão, se hoje qualquer pessoa faz qualquer benefício, pode ter certeza que a campanha da próxima eleição a vereador vem queimando. Hã? É ou não é, professora? É, irmãos. As pessoas que ajudam hoje porque ela quer um benefício próprio. Amanhã você lembra de mim, hein? Te ajudei você. Lembra de mim amanhã, entendeu? Então tem uma coisa, irmãos, onde nós temos o quê? Que viver isso, para que possamos ter vida em nós, para que a vida do Senhor superabunde em nós. Senão não tem graça. Aí vive, irmãos, a igreja, esse povo nessa guerra que se tornou hoje corrupta. Esqueceram disso aqui. Não, irmão, isso aí já foi, não existe mais, entendeu? Parou. Precisamos de reparar os nossos marcos. Precisamos de reparar nossas estacas, fincar muito bem ela, acendendo este desejo. Amém? Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Entendeu? Aí a gente vê hoje uma situação, crefinho, assistência social, aquela coisa toda, mas ninguém tem a unção, irmão. E essa unção aqui, irmão, ela é dada por comunhão, partir do pão e oração. Aí Pedro andando no caminho, já cheio do Espírito Santo, compungido de Deus, desejoso do céu, com Jesus com ele, arrependido, nome escrito, cravado no livro da vida, coração fervendo em chama e falando com autoridade. Falando com autoridade. Imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando, louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3:10. Olha, irmãos, que coisa linda. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficavam cheios de espanto e assombro pelo lhe acontecer. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamando de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, porque vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos isto a este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, quem vos entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo justo, pediste que se de vós desse um homem homicida. Agora aqui, Pedro começa a pregar, vai pregando, para que eles possam entender
Não estou falando dele, não estou falando de mim, mas ele usa aqui, ó, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, porque sabia que falasse dessa maneira, eles iam entender a descendência deles. Por isso que usa esses três termos: o Deus de Isaac e de Jacó. Ele fala com segurança e propriedade, ele fala com conhecimento, porque ele sabia. Olha, para aí, o que ele está falando é verdade, o que ele está falando é sério. Ele citou lá Deus dos nossos pais. Amém? Ele citou lá Deus dos nossos pais. Então Pedro fala com segurança. Aí agora, irmão, para gerar o arrependimento, Pedro fala assim: vocês já mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Ele fala. Quantos crentes, irmãos, quantos irmãos hoje tenta sufocar e matar a mensagem da cruz? Entendeu? É sério isso aqui. Pedro avisado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório. Em outras ocasiões, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Atos 4:1. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote. Vai lá, chama eles, manda vir aqui. Como que pode um tumulto desse? Simples, aqueles homens, aquele pescador prega e quase 5.000 pessoas se convertem, né? Com autoridade eles faziam milagres quando responderam com ousadia, era em nome de Jesus, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos 4:6-11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido, até o lugar onde oraram e tremeu. Em Lídia houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado, e por isso foi muitas conversões ao Senhor. Atos 9:34. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Atos 9:36. Agora, irmãos, qual que era a situação aqui? Ousadia, né? Temor. Falava em nome do mas falavam com responsabilidade. Hoje a pessoa está mentindo, enganando, falsificando, aí quer cantar, né? Hoje a pessoa está aprontando a beça, aí chega na igreja, entendeu? Aí vai falar para alguém aquilo que o Espírito não vive nele. Isso é sério. Aquilo que o Espírito não vive nele. Atos 4:29. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para nós suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, né? Aí, ousadia a tua palavra, porque eles conheciam do que estava falando. Amém? O que está faltando em nós? Ousadia. Conhecer, obedecer, viver, ler, acender. As pessoas desistem da caminhada muito fácil. Qualquer luta, irmão, a gente questiona e reclama e pensa em largar a fé. Isso também é perigoso.
Isso também é perigoso. Amém? A igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. Irmãos, a igreja atual e o Pentecoste, o Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Uma grande falta de fé. E daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Atos 2:1. Irmão, se não buscar, não acontece nada. Não é isso? Vem para o culto, irmãos, marcado para receber. Vem para o culto marcado para orar, marcado para adorar, marcado para servir. Se envolve com o culto, se envolve com a presença, porque foi marcado para ele estar aqui. A gente vem para o culto, irmão, olha para o norte, olha para o sul, tira os olhos da palavra, fica... Irmão, não vai acontecer nada, criatura. Só desenvolve e acontece se nós voltamos para o culto que ele quer que seja. Não é isso? Claro que é. Pedro estava pregando, irmão, ninguém olhava nem para o lado, ficava os olhos na palavra, ouvia e recebia. Terminava o seu sermão, vai recebendo. O tumulto ia acontecendo porque o Espírito Santo pairava sobre ele, entrava nos corações, a lágrima descia, os grilhões eram quebrados. As portas do inferno não prevaleciam, porque eles ganhavam força no Espírito Santo, eles ganhavam verdade para viver, alegria. Então ali, irmão, eles não tinham tudo, mas eles ganhavam tudo. Aleluia, nós vamos, aleluia, nós vamos. Saiu abraçado, irmãos, movimento espiritual para todos os lados. Aleluia, as casas, irmão, eram marcadas pela presença do Senhor. Aleluia! Ninguém interrompia o culto. Eu estava estudando uma história, irmão, desde as crianças de mamãe caducando aos pais, as crianças eram tomadas pelo avivamento. Mas a gente vem para a igreja uma brincadeira aqui, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Não acontece nada, meu querido. Eu posso rachar de pregar aqui, pegar o preço em oração, em jejum, estudar. Mas se você não ajudar a fazer o culto, nada acontece. Sim, irmão. Né, irmão Cícero? Nada acontece. Parece que a gente vem para o culto desinquieto, irmão. Entendeu? Desinquieto, tribulado, entendeu? Perturbado. Tem um trem errado aí. Tem um negócio errado aí. Desenvolve, criatura. Volte para teu Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. Ele é sensível. Nós temos que apresentar a Ele. Aleluia. Cultuar para valer, querido. Venha para a fonte do que clama. Tempos de multiplicação da iniquidade. Isso é sério. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Ou, entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24:4. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo 2:13-1, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério. O apóstolo Pedro desempenhou, irmão, seu ministério com ousadia. Ele, quando libertou de vez.
quando ele se arrependeu e foi para cima. E foi para cima. Encarou os romanos, encarou os judeus, encarou todo mundo, entendeu? Foi para cima e pregou. Entendeu? Mas ele pregou com ousadia. Assim fez o apóstolo Paulo. E assim ele doutrinava e doutava esse conhecimento para todos os seus conservos. Aleluia. Aí, irmão, eu fico olhando a natureza da igreja hoje. A igreja hoje anda de cabeça baixa, já pedindo para morrer. Sim ou não? É, gente. Seja despertado. Se você tem problema com horário, dorme mais cedo, mas levanta cedo. É dia de culto, chega no culto. Aleluia. Não seja aquelas pessoas, irmãos, ignorantes da fé. Oferece para Deus meio horário e a sobra que você tem. Continua dessa forma. Não muda não para ver. Isso é sério, irmão. Com o evangelho não se brinca não. Jesus, ele está voltando. Ele está às portas. Ele vem. Ele falou que vem. Eu acredito no que ele disse. Eu acredito. Eu acredito. Precisamos, meus queridos irmãos. Esses fins dos dias está muito complicado. Tempos de multiplicação da iniquidade, irmão, é muito sério. Fim dos tempos, fim dos dias. As coisas vão se multiplicando, vai aumentando o erro, vai aumentando as falácias da fé. Os cuidados temos que ter. Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 e 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Amém? O toque do arrebatamento. Entendeu? Eu estava olhando esses tempos, irmãos, como aqui no Brasil, em alguns lugares teve, né? Mas lá no Paraguai, quando passava o toque, né, peixe? Das buzinas, irmão, ninguém saía na rua, não tinha ninguém. Aí fiquei fazendo um paralelo, sabe, uma comparação, né? O quanto que isso é sério. O juiz deu a ordem. Tal horário, recolhimento. Nem animal na rua achava. Aí fico pensando, irmãos, se o dono do mundo, ele falou desse toque do arrebatamento, a igreja vai ouvir a voz do arrebatamento. Cabe a mim, a você, ser despertado. Despertar, porque daqui a pouco, irmão, vai desaparecer a igreja. O Senhor dá vários sinais para que a gente entenda. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntário, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, e de unção de sabedoria, e de poder, para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos, sem dúvida. O apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que estava na carne,
fazia na carne e nada dava certo. Mas agora ele recebe o quê? Uma virtude, uma transformação de vida e passa a ser agora o Pedro cheio do Espírito Santo. Amém? Então, nunca perca a esperança, nunca perca a sua fé, sinta a presença do Senhor em vossa vida e ore, consagre, vigie e jejue pela sua vida espiritual. Às vezes a gente jejua, irmão, por tanta coisa, mas a gente jejua por uma causa trabalhista, a gente jejua por um bem financeiro, a gente jejua, irmãos, para que as portas se abram, não é? Não é verdade? A gente jejua, irmão, para que as portas se abrem, a gente jejua para receber bênção, mas, irmãos, eu vou fazer um voto com você, eu vou te dar um conselho: jejua pela sua vida espiritual. Faz um jejum pela sua vida espiritual. Não põe nada, fala: Senhor, eu estou jejuando pela minha vida espiritual. Me aqueça, me desenvolva, me batiza com o Espírito Santo. Quebra os paradigmas. Aí, irmãos, aí você vai ver todas as portas se abrindo. Amém? Deus abençoe a todos. Nós temos o culto hoje de ceia em nome do Senhor, já fevereiro, irmão. Fevereiro, e já está indo embora também. E março já está aí na cara.